Fala, empreendedores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar essa pauta polêmica do fim da jornada 6x1 para substituir pela jornada 4x3. E o que significa essa discussão acalorada que se avolumou de uma certa maneira que trabalhadores, empregados, políticos de direita, políticos de esquerda, centro estão debatendo ela com fervor. Bem, para quem não está por dentro ainda, a última sexta-feira foi aprovada a quantidade de assinaturas que o projeto deveria ter para ir para plenário. Esse projeto ele vai agora para votação para em seguida ir para o Senado. E bem, o que nós aqui do Consulte Obras vamos analisar hoje? Vamos analisar exatamente esse ponto de vista das duas vertentes. Bem, meu nome é Gomes, sou engenheiro civil, trabalho na construção civil há mais de 20 anos e estamos aqui agora para analisar essa famosa pauta que está repercutindo em todo o Brasil. Essa pauta é uma votação para alteração através de pautas de emenda à Constituição, as PECs, e ela se chama o fim da jornada de trabalho 6x1. Nós vamos analisar exatamente esse fim da jornada com alteração para uma jornada 4x3. O que significa? Hoje atuamos com uma jornada de 6 dias de trabalho, de segunda a sábado, e descanso de um dia. Na verdade, ela pode variar entre 6 a 5. A 5x2, que seria de segunda a sexta, com descanso de 2 dias, mas os dias úteis, que é considerado pela maioria dos sindicatos, seria de segunda a sábado. Sábado seria até o meio-dia, de 8 a meio-dia. E de segunda, como em algumas situações nossas da construção, a gente adota de segunda a quinta, de 7 às 5 horas da tarde. E sexta-feira nós adotamos de 7 às 4 horas da tarde, ou 7h30 às 4h30, dependendo do horário, vai variar meia hora. Só que foi proposto, através de uma deputada do PSOL, que nem a gente pode ver aqui, que é um projeto em que uma deputada do PSOL, a Érica Hilton, onde ela propôs essa alteração, inclusive voltou por causa de alguns erros de português que tinha na emenda e retornou para coleta de assinatura, onde ela alcançou até sexta-feira, dia 15, 231 assinaturas, sendo que existem um total de 513 parlamentares, ou seja, passou com folga e agora essa PEC está indo para votação no plenário. E o que a gente fez aqui? A gente fez uma análise, nós comparamos o que uma classe está sentindo hoje e o que a outra classe está e qual seria o impacto para a construção civil. Nós estamos analisando no nosso ponto de vista da construção, o que ela pode trazer de benefício, de malefício, qual é a expectativa que nós estamos tendo com referente a essa emenda à Constituição e por aí vamos começar a analisar, né? Então, a primeira situação, na visão política, que é essa PEC. Qual o status da discussão da proposta de emenda à Constituição que ela se encontra hoje? Isso na visão política, foi o que a gente disse. Ela foi aprovada com 231 assinaturas. Existe um total de 513 deputados. Esses deputados já estão aguardando a proposta para a votação. Pelo que a gente está percebendo, é uma proposta que tem grande clamor popular por conta de que vai ter um impacto político muito grande em cima das pessoas que estão votando. No entanto, vai ter também um impacto gigantesco na economia como um todo. A economia seria o quê? Seria o impacto dos preços das mercadorias, do preço dos serviços, e isso que vai ser discutido no Congresso, a votação dessa PEC. O que propõe essa PEC? Ela propõe que o trabalhador trabalhe de segunda, um exemplo pode ser de terça também, de segunda até quinta-feira, trabalhando 8 horas diárias, inclusive considerando as normas atuais de trabalhistas, o que totalizaria 36 horas semanais. Ou seja, são 4 dias na semana trabalhada. O trabalhador teria 3 dias de descanso e 4 dias de trabalho. Aqui é a deputada que está propondo a situação, essa Érica Hilton, do PSOL, e ganhou um grande destaque na mídia devido a essa proposição que se avolumou muito e que pode, de um certo modo, ganhar um volume político na época das eleições. Pode ser que no período das eleições essa PEC ainda esteja em andamento. Agora, a gente analisando qual que é o clamor do ponto de vista dos trabalhadores. O ponto de vista deles é que vai trazer um impacto gigantesco. Como a gente tem conhecimento, a nossa área da construção civil é uma área que demanda muito esforço. E esse esforço para o trabalhador, ele dá uma sensação de esgotamento. Isso é um fato. Por exemplo, eu moro na região Nordeste, onde há grande incidência de raios solares, é quente, muito quente. Então o trabalhador trabalhando de segunda a sábado, descansando aquele meio período indo para o domingo, ele quase que não tem um descanso. Então geralmente a nossa profissão também tem a questão do tempo. Então tem muita cobrança dos trabalhadores com referente à entrega de serviços. Então há muito estresse, além de estresse de cobrança, tem o estresse do cansaço. Então esse clamor, por mais que políticos de direita, por mais que o pessoal
do empreendedorismo, pessoal que tem conhecimento que isso venha acontecer, venha mostrar que isso de fato vai acontecer, para esse tipo de trabalhador, ele não vê uma justificativa por conta do grande esforço que ele faz. Então, a gente vendo pelo ponto de vista do trabalhador, isso é uma situação que às vezes se torna até inegociável. Convenhamos, a gente que trabalha na construção, que olha o trabalhador trabalhando ali de fato, sol a sol e tal, que você vê que ele tem um esforço para entregar aquele serviço e uma PEC dessa, ela vem trazer um clamor para a sua área que ela acaba se tornando inegociável. E é isso que está se tomando corpo, tanto para a esquerda como a direita. Ela não é uma pauta meio que de esquerda ou de direita, ela é uma pauta trabalhista, entendeu? Então, às vezes, o pessoal que trabalha no sol quente, mas existe também a questão do pessoal que trabalha em escritório, em ambientes corporativos. Muitas das vezes, em ambientes corporativos, o pessoal que trabalha, a massa em geral, ela tem um salário de médio para baixo. Então, você concorda comigo que existe uma pressão interna nesse ambiente. E essa pressão interna vem trazendo muita pressão psicológica. Então, não existe um descanso razoável que você consiga ter essa folga no seu psicológico. Então, está se avolumando a quantidade de doenças psicológicas e tal, que está surgindo aí, que a gente está vendo esse monte de moda, é uma série de doenças que a galera está começando a ter um vício em ir para o psicólogo e tomar remédios de tratamento psicológico e tal. Então ela é uma pauta que ela não está se enquadrando muito de uma pauta de esquerda ou direita, e sim uma pauta de econômica com a pauta trabalhista, vamos botar assim, né? Uma pauta econômica com a pauta trabalhista. Então a galera da direita, ela vê muito essa questão econômica. O que a gente vai ver logo em seguida, com esses dois pontos de vista que a gente viu, é do trabalhador, e principalmente o peão de obra, né? Que a gente chama na nossa área, é uma situação que para ele vai ser inegociável, vocês entendem? Então não adianta, eu sou engenheiro, eu vou começar a defender essa pauta, que você não vai conseguir convencer quem está lá no chão de fábrica. Você não vai conseguir convencer a galera que trabalha já de fato ali na parte administrativa. Esse pessoal não tem a visão empreendedora, então o que eles querem é defender a pauta deles. E é assim que vai acontecer. Então quem é empregado geralmente vai querer realmente defender essa pauta. Agora quem é empreendedor, tem uma linhagem de empreendedorismo, eles vão ter uma certa cautela, inclusive a defesa, no caso se você é da parte de empreendimento. Qual que seria a defesa? É que vai afetar de fato a economia, que é agora onde a gente vai chegar a análise, né? Sobre a ótica do empresário. O que esperar acontecer após a aprovação da PEC? E quais as expectativas de viabilidades esperadas. Então, tá bom, a PEC surgiu, tocou no coração de todos, balançou o coração de alguns e deixou com o pé atrás o coração de muitos também, que é a parte empreendedora, a parte de quem defende o empreendedorismo, ou de quem tem conhecimento de fato o que vai acontecer e refletir. E está acontecendo muito a defesa da pauta em dizer, não, mas em outros países dá certo e tal e tal. Tá bom, dá certo, mas qual a carga tributária que existe nesse outro país? Será que a gente pode comparar a carga tributária americana, a europeia com a brasileira? Ou, como eu já vi uma comparação de indústria lá da Finlândia, ou sei lá de onde, que trabalha até quarta, quinta-feira, ou que trabalha somente 7 horas por dia? Se você aumentar em 10% a carga tributária de um país desse, ou americana, que vai ser um absurdo, vai causar um caos também, eles ainda têm margem com referente à nossa carga, que já praticamente a gente está quase que em primeiro lugar do país que mais tem carga tributária no mundo. Mas em se tratando disso, o colaborador, principalmente o de chão de fábrica, o peão, ou o trabalhador administrativo, ele ainda sabe que isso pode acontecer, tanto é que é uma parte mais estudada que ele prefere às vezes trabalhar aquele dia a mais do que chegar no dia de comprar no supermercado. Se os R$100 já não comprava, o cara chegar e comprar 3 itens com R$100. Então o medo também é esse. E o que esperar quando isso tem a capacidade de acontecer? A unanimidade, os empreendedores, ou seja, né, eles são contra essa PEC, né? Isso vai afetar de fato. Os dias úteis não vão até quinta-feira, ele vai de segunda a sábado, vai continuar os dias úteis. O que vai reduzir é a carga do trabalhador. Ou seja, se em um escritório antes existia uma carga de segunda a sábado para atendimento, teoricamente você vai ter que ter ou um revezamento no atendimento. Se é um atendimento de alto fluxo, aquele escritório vai ter que aumentar a carga, de aumentar um funcionário a mais para revezar ou mais, dependendo da quantidade. Ou de um supermercado também, vai ter que aumentar um funcionário em cada frente de serviço ou mais, para poder suprir esses 2 dias. De imediato vai ter um aumento da procura de trabalho. De imediato, que iniciar a implementação disso, que os empreendedores começarem a colocar a gente, vai ter a oferta de emprego. No entanto, o receio desses empreendedores será
que eu aumentando a quantidade de funcionário, com isso vou aumentar o meu custo e esse custo vai voltar de volta para o pessoal para fazer a aquisição dos produtos ou serviços? Será que o volume vai aumentar em proporção? Eu creio que não. Em se tratando de construção, vamos analisar aqui, vamos ver aqui primeiro 6 itens que eu coloquei aqui, assim, que eu vejo que está no cerne da discussão, que é o quê? Com a diminuição da carga horária, haverá necessidade de conclusão dos 2 dias úteis, foi o que a gente falou, ou seja, será necessário contratar em sua maioria dos casos, foi o que a gente disse aqui. A segunda situação que a gente está identificando nas discussões é em caso de não contratação, será necessário diminuir a quantidade de entregas. O que isso acarreta? Se eu diminuo a quantidade de entregas, eu vou diminuir a capacidade de lucro da empresa. Ou seja, existe custo fixo da empresa. Se eu alugo um lugar, se eu a luz, o ar-condicionado, eu vou ter que manter o de segunda a sábado. Então, se eu diminuo essa carga, eu vou diminuir inclusive a luz, mas o aluguel continua o mesmo, tudo vai continuar o mesmo. Vai diminuir o valor. Será que isso não vai ter uma diminuição no faturamento, consequentemente, do lucro? Com certeza. E é isso que os empresários estão polvorosos aí com relação a essa PEC, e com razão. A terceira situação é com o aumento de funcionários, será necessário recalcular os custos de mercadorias e serviços, pois estará se enquadrando em cargos refletidos de mão de obra. Isso aí é fato. Se antes, para um atendimento, eu usava 2, agora eu vou ter que usar 3 para fazer um revezamento, sei lá. Ou se eu distribuir ele, não revezar, um dia alguém chega na terça, outro dia chega na quinta, de qualquer forma vai diminuir o atendimento. Vai acontecer alguma coisa. Se eu perceber que diminui, será que vai compensar eu colocar mais? E é isso que a galera também estava pavorosa. Né? Então, com certeza, você tem um produto ou um serviço, você vai recalcular aquele produto ou serviço para que se enquadre. Se a gente trabalhar em proporção um dia, representa quantos % a mais, ou um funcionário ou 2, sei lá quantos % vai representar mais em cada mercadoria, em cada prestação de serviço. Nós vamos falar mais à frente sobre a área da construção, 3 itens que eu impactei assim, que vai com certeza pegar. O quarto item seria toda a cadeia, tanto da mão de obra como de produtos recebidos para revenda, serão aumentados. É o que a gente falou, com certeza vai aumentar. Se eu só vendo produto, quem fez esse produto vai aumentar também. Se eu vendo um serviço que entrega esse produto, eu entregava o produto por um valor, agora esse produto vai estar alterado. E mais a minha entrega, que vai ter que ser reajustada. Se era um valor, eu vou ter que aumentar também. Porque se eu só tinha 1, eu vou ter que colocar 2, mesmo que seja com meia escala, entendeu? Então vai alterar sim, com certeza. A quinta preocupação que a gente está vendo muito é o empreendedor com receio de haver diminuição das compras e contratações, mesmo aumentando a mão de obra, para suprir os 2 dias necessários para cumprir a semana útil. Foi o que a gente falou anteriormente, né? Se houver o aumento dos preços por causa desse encaixe de escala, com certeza vamos ver uma diminuição dessa compra, né? Então, de algum lado aí vai ter que ser estudado para diminuir isso. Vai ser o aumento do salário? Não sabemos ainda. O que vai resolver isso? O pessoal vai aceitar que o poder de compra vai estar diminuído mesmo. E aí? Então, o que isso pode trazer de reflexo como um todo, né? E o sexto item, se tratando de empresas em geral, é em diminuindo as vendas, pois o poder de compra será diminuído. As vendas cairão e o cumprimento dos custos fixos permanecerão. A gente já falou no início, né? O que poderá acarretar tanto na diminuição dos lucros como em prejuízos e inviabilidade de negócio. Inicialmente a gente falou naqueles itens, né, generalizando que isso pode acontecer, e eu acho que vai acontecer, que todo mundo que trabalha ou já trabalhou com empreendendo, de fato vai perceber quando você aumenta um preço, do que a gente vai até falar voltado para a nossa área da construção, o comprador não vai ter o poder de compra para comprar da mesma proporção, ele vai comprar menos. Então você vai vender menos, vai diminuir menos produto, o custo fixo vai permanecer o mesmo. Então vai dar algum discórdia aí e o empreendedor ele vai se rebolar, ele pode até ter um lucro menor. Pode acontecer casos dele ter um prejuízo, porque às vezes a margem já vai estar muito pouco, ele está vendendo pouco, pode estar a situação até da pessoa fechar. Mas ele vai repassar totalmente esse custo para quem compra. É por isso que eu falei que o trabalhador de chão de fábrica ele não vai querer analisar essa situação, se o dinheiro dele vai dar para comprar mais ou menos, porque ele já está lá se sentindo lascado, ele já compra menos mesmo, ele se vira ali e tal, e faz os bicos, vai diminuir a carga, ele vai trabalhar mais. Então ele vai trabalhar mais, ele vai se virar, vai comer menos, mas o importante é que ele vai estar a menos.
Mas é aí onde o pessoal vai tentar entrar com isso. À medida que o tempo for passando, o trabalhador vai ver que não consegue mais fazer as coisas com dinheiro. O que pode acontecer? Ele vai trabalhar os 3 dias. Ou seja, vai ter compensado diminuir essa carga. Então, assim, é um negócio complexo, é uma situação complexa que a gente está passando. E isso tem grande potencial de passar, porque a gente não existe estar num país onde só tem direita e esquerda, existe um centro. O centro ele vai de acordo com o calor do momento. Se o calor do momento hoje é os trabalhadores, como tem um grande clamor popular, a pressão vai estar muito, que nem a gente viu já no ato da assinatura. Quem dirá no ato da votação. Então, no ato da votação vai ter que se trazer um grande convencimento de que isso poderá trazer uma situação mais complicada do que a gente já está passando. Juros muito altos, juros em todo lugar, taxando até o sol. Então, taxando roupa da Shopee, de tudo. Então, a situação vai se acalorar mais ainda no período da votação. E a pressão popular também, que é um clamor popular. Então, para o deputado ou senador de centro, ele vai estar meio que voltado para a pressão que vai estar sendo exercida sobre ele. E o eleitor dele, em sua grande maioria, é trabalhador, entendeu? Então, mesmo que tenha uma grande parte de empresário, em torno de 30%, mas em sua maioria, lógico, é a parte trabalhadora. Já a gente trazendo para a nossa realidade, um dos impactos diretos em cima do geral, a gente voltando especificamente para nós aqui, que é a aplicação da mão de obra para transformar algo em realidade, é o trabalho. Então, a nossa área da construção é uma área do primeiro setor, é uma área especificamente de trabalho. Então, qual o impacto, por exemplo, que vai trazer os contratos de serviços? Qual o impacto direto? Como os da construção civil, há bastante receio com os reajustes necessários para se adaptar a esses contratos públicos, principalmente, e os privados também, né? Que a gente sabe que quando for alterar esses contratos, principalmente os públicos, você não vai ter uma margem de alterar logo em seguida. Você vai ter que fazer um incremento, o prazo vai ser o mesmo, não vai alterar prazo de entrega de obra, com certeza. Se você já tem aquele prazo, ele vai permanecer. Para alterar os preços, provavelmente você vai ter que entrar numa batalha judicial, ou você vai entrar, beleza, acordar aquele percentual e vai negociar, e aquele percentual vai ser reajustado. E para a parte particular, você pode aumentar de imediato, mas será que de imediato vai ter uma resposta na compra? Por quê? Se você tem uma casa hoje que é vendida a 150 mil, você aumentando, você queira vender a 250, 200 mil, provavelmente você não vai vender. E se você optar para continuar com aquele valor, sua margem vai diminuir ou você vai entrar num prejuízo que você chegue no 0 a 0 ou ganhe um pouquinho, não compensando a permanência numa construção. Então, até que o mercado se adapte, tem que ter um certo tipo de valorização. Por exemplo, no pós-pandemia, as casas que eram vendidas a 350 mil continuaram sendo vendidas até que um tempo depois, um ano e meio depois, percebeu-se que aquela casa já valeria 600, e por causa desse aumento do material que teve na época. Então, vai haver uma inflação no mercado, inclusive pode haver uma folga para que façam um reajuste literal dos preços da construção, que estão defasados, na minha opinião, e isso vai acarretar em quê? Vai continuar o aumento das vendas ou vai diminuir? Só a prática que vai dizer isso, mas na noção que a gente tem ideia, o salário não vai aumentar. Em proporção, se vai ter um aumento de 15% a 20%, que é exorbitante, que não aparece, não sei porquê, no final das contas na inflação, vai acontecer que o trabalhador em geral não vai ter esse poder todo de compra. Se antes, por exemplo, eu pagava minhas contas com 6 mil reais, hoje eu não pago com 10, hoje eu pago com mais de 10, desconta normal, de classe média baixa. Então é uma situação que vai complicar para todo mundo, tanto para os trabalhadores, lógico, vai ter sua folga, e eles vão ter que provavelmente trabalhar mais os 3 dias de folga para poder suprir essa falta de poder de compra que vai ter. Então essa é a visão do empresário, é isso que é analisado. A segunda situação para a construção civil, qual será o prazo de alteração da base de dados, né? Vamos lá, depois que for aprovado, você vai ter um prazo de implementação, implementou. A partir daquela implementação, qual vai ser a alteração dessa base de dados, tanto da parte pública como privada? A privada é o sentimento depois da implementação. Antes não é feito isso. Vai ser feito depois, porque quando as pessoas começarem a contratar, então, vamos dizer que vai dar 1 ano e meio, porque o mercado só vai aceitar depois. Vai ter o baque, todo mundo vai ficar assustado, vai ter uma recessão e o pessoal vai começar comprando aos poucos, se adaptando. No público ele vai passar um tempo, vai pedir um prazo de 5 anos, sei lá quanto, alterou todos os preços e a partir daí que vai dar as implementações nos contratos públicos, fazer os aditivos, as alterações ou contratações com esse novo preço. E essa é uma das preocupações também na construção. E a terceira principal preocupação é esse reajuste será suficiente para principalmente o público
Para cobrir, além da mão de obra, reajustes serão necessários para máquinas, equipamentos, materiais, insumos, que depende da mão de obra. A gente já falou, também vai acontecer no mercado em geral. E como estamos vendo, o salário da classe trabalhadora ainda estará com o mesmo valor. E isso é fato. Não vai aumentar 20% o salário mínimo, né? E eu acho que não vai. Está aumentando muito pouco aí, né? A última vez foi uma vergonha. Essa dúvida, a dúvida de que quando você estiver no setor privado, a partir de hoje é obrigatório, vamos dar exemplo, a implementação da jornada 4x3, se for aprovado, dependendo do clamor, pode ser que seja, porque a gente tem a questão dos deputados de centro, mais o de esquerda, pode ser que tenha essa maioria. Então vamos deduzir que seja. O setor privado ele vai começar a cobrar de imediato, provavelmente não na mesma proporção, e vai acontecer o que acontece sempre e que é visto em nossa jornada à construção. Eu falo sempre da questão do preço. Lá você consegue ter a visão completa do mercado da construção, desde a hora que você está começando, como um estudante que está começando, ou um técnico que com o tempo resolveu abrir o seu negócio, ou um encarregado. Você vai entrar lá, você vai ter toda a jornada dentro da construção civil, onde quando você chegar para analisar a questão do preço, você ter a ideia até onde é a sua folga e até onde que você entra ou não. E se depende, se vale a pena você entrar ganhando pouco ou não. Então a gente vê essa análise e quais são os passos que você segue para crescer. Começa com empreitagem, construtora, incorporação e por aí vai. Então essa preocupação do aumento do preço vai causar um caos, que já existe hoje um caos nas construtoras do Brasil afora, onde o pessoal passa preço para pegar a obra e não para se dar bem. No final das contas acaba parcelando notas fiscais, acaba acumulando dívidas fixas com imposto e por aí vai, no final das contas quebra. Por isso que a grande maioria das construtoras não sobrevive mais do que 10 anos ou 5 anos no máximo. E às vezes sobrevive mais, 20, 30 anos, quando você vai ver tem 2, 3 nomes, já tem 2, 3 CNPJs aí por trás. E isso é uma realidade chocante para a nossa área que tem que ser mudada. E aí, por fim, a classe política vai ter que resolver esse imbróglio, que é o quê? Será que eles vão ter que recalcular o salário mínimo? Ou, em contrapartida, vão ter que diminuir os juros, os encargos de juros brasileiro, que é muito alto, só para trazer um produto de fora, 60%, às vezes 100% a mais, que nem a gente está vendo hoje. Você compra um produto de 100, paga 200, literalmente só na lata, pum. E aí, como é que fica? Vai ser resolvido tudo isso ou vai continuar como está? Porque se continuar como está, a gente vai ter essa situação piorada. No entanto, psicologicamente de imediato para os trabalhadores vai com certeza melhorar, vai dar aquele alívio. No entanto, à medida que o tempo for passando, a pessoa vai se cair na realidade. Vai ver esse prazo de folga de 3 dias e vão ver o que pode ser feito dentro dos 3 dias para complementar algo que não tinha anteriormente. E aí que a gente encerra nosso vídeo. Se inscreva, hein, pessoal? Se inscreva em nosso canal. Dê o joinha, compartilhe, dê o ok aqui na página do nosso blog. Vou estar sempre postando e nossos vídeos vão estar sempre sendo voltados para cá, para que vocês comecem a ficar atualizados dentro do nosso mercado em específico, voltado para o empreendedorismo. Um grande abraço e até mais.